gente. Meu nome é Eduardo. Eu sou professor de clarinete da Escola Municipal de Música. Como vocês podem ver, é o instrumento que eu estou tocando, né? E hoje me convidaram para dar uma aula, para falar sobre um pouco desse instrumento, que na verdade não é só o Lula Molusco que toca. Porque todo mundo conhece esse instrumento por causa do Lula Molusco, mas na verdade é um instrumento que é tocado há muito tempo, que várias orquestras, e se vê muito, você vê principalmente em filmes, você vê muito usar esse instrumento. Você vê muito naquele desenho do rato lá, do Tom e Jerry. Bom, enfim, você mais rápido. Vou explicar primeiro da onde que vem assim. Vamos primeiro conversar sobre famílias de instrumentos. Bom, esse instrumento é da família dos sopros. O que vem a ser família, gente? Eu vou explicar rápido, porque o nosso tempo é curto. Família de instrumento. Uma família de instrumento funciona da seguinte forma. Cada instrumento é dividido com particularidades, entendeu? Características em comum. Deixa eu ver aqui na cola. Por exemplo, família de um instrumento, por exemplo, de cordas. Qual a característica comum do instrumento de cordas? Eles usam cordas. Instrumento de sopros. Eles tocam sopros. Você usa tocando o ar, o sopro. E assim por diante. Então, existem três famílias principais, né? Que são os sopros, a das cordas, que é violino, violão, né? Viola, guitarra, enfim. A família da percussão, também muito importante, que é bateria, pandeiro. Bom, tudo isso, qualquer coisa que a gente faz percussão, tudo similar à bateria. E tem a família dos sopros, na qual faz parte do meu instrumento, que é a família dos sopros. Só que a família dos sopros também é subdividida em mais duas famílias, ou naipes, tá? Você pode também chamar como naipe. Normalmente o pessoal chama como naipe, eu acho que é mais comum naipe. E a família da madeira é formada de duas famílias, dividida em subfamílias, né, que fala. A família das madeiras e a família dos metais. No caso da madeira, eu não vou me alongar muito com madeira. Madeira não, minto, metais, tá? Metais, madeira, na verdade, que eu vou falar, porque o instrumento que eu toco está na família dos sopros, mas na parte da madeira, de madeiras, tá? O clarinete, se vocês pensarem bem, é um instrumento que, na verdade, ele é desmontável. Se você prestar atenção, eu posso pegar ele, eu posso separar. Portanto, ele é dividido em partes, e cada parte tem um nome e tem uma função. Eu vou começar por baixo. A primeira parte do clarinete, que começa aqui, que está parecendo parece uma campana mesmo, né? O próprio nome fala, tem gente que chama isso aqui de campana, né? Ou também de campânula. Eu não gosto muito desse nome, para falar a verdade, tive até que ver ali. Bom, começando pela campana, que é a parte de baixo subindo, a gente tem essa outra parte aqui, não sei se dá para perceber, ó. Né? Que é a parte 1, ou o sistema 1. Depois, subindo um pouquinho mais, temos a outra parte, que é essa, que é o sistema 2. Finalmente, o barrilete, certo? O barrilete também tem uma peculiaridade, também dá para você comprar separado para deixar um som mais bonito. E a parte onde que a gente coloca a boca para soprar, gente, que é importante saber. Isso aqui é a boquilha, o próprio nome já diz tudo, né? Boquilha. Aí você coloca aqui a boquilha. Junto com a boquilha você tem essa braçadeira para poder prender isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, que a gente chama de palheta. Ela é muito parecida com palheta de guitarra. Ela tem números também. Tem palheta mais leve, tem palheta mais pesada. No caso, essa palheta aqui que eu estou falando, ela é feita de um material chamada cana da Índia. Não, cana da Índia não. É a cana do reino. Cana da Índia, na verdade, que a gente faz aqui, o garapa, não tem nada a ver. A cana do reino ela é bem diferente. A cana da Índia, na verdade, essa cana veio há muito tempo atrás aqui no Brasil, mas agora ela já mudaram, já usa outro tipo de cana. Não tem nada a ver com essa cana. Essa cana da Índia, na verdade, ela mais parece um bambu, ela é muito mais dura. E o pessoal prefere essa cana porque, ao contrário do bambu, que é um pouco mais denso e mais difícil de você fazer vibrar, a cana da Índia ela tem um bom som, ela é legal, você pode moldar ela e modelar ela para fazer a palheta, certo? E como eu disse, dependendo da sua preferência para você fazer o peso da palheta, você pode deixar ela mais mole, mais dura, de acordo com a necessidade de produzir som. Isso é muito relativo. Colocou isso aqui,
montou o clarinete. Gente, sem a palheta, mesmo com todo esse sistema montado, todo esse sistema pronto, não adianta nada se não tiver a palheta. A palheta, na verdade, é como se você querer tocar um violão sem corda. A palheta seria a corda. E esse violão sem corda é impossível tocar. Isso aqui é o que faz, é o que vibra e projeta o som no instrumento. Mas vamos chegar um pouco da parte técnica. Só vou dar uma ajeitada aqui. E vamos falar um pouco do instrumento em si. Como eu disse, família de sopros, é de madeira. As partes a gente já conhece. Importante saber, por que é chamado de madeira? Não só pelo fato, bom, o clarinete, na verdade, os primeiros clarinetes construídos, eles foram feitos realmente de madeira, certo? Tanto é que esse clarinete meu, particularmente, ele é feito de madeira. Esse tipo de madeira se chama ébano, né? A maioria do ébano veio de uma árvore chamada mepingo, só que essa árvore, ela foi tão explorada e foi tão derrubada, é uma árvore africana nativa da África, que ela está em extinção, tem muito pouco recurso. O que aconteceu? Quando você começa a usar muita coisa sem repor, né, gente? É isso que acontece. Você fica sem. O que aconteceu? Tentar desenvolver novas formas de produzir um material semelhante ao da madeira. No caso, clarinete hoje, existe o da madeira, que é mais caro, tem um som mais interessante, e também tem uns formados de materiais sintéticos, de ebonite ou resina ASA, entendeu? Na verdade, esses materiais são bons, eles são bem estudados, eles fizeram uma porosidade que tem um timbre muito bom. Só que não substitui a qualidade que é da madeira. Mas também tem outros tipos de madeira que eles usam, né? Que é a granadilha. A granadilha eu já experimentei, ela é interessante, né? Mas a vantagem do ébano, o ébano, a madeira ébano, é que ela além de ser uma madeira que vibra bem, ela é fácil de você pegar e manusear ela para fazer o torno e fazer o instrumento. Ela é muito usada por isso. A mepingo, o ébano, ela é resistente, ela é dura. Esse clarinete, por exemplo, na verdade é uma peça única de um pedaço de madeira. Eles pegam o pedaço do ébano inteiro, eles moldam, fazem perfuração, fazem o cone aqui para fazer o som, e depois eles vão cortando para poder colocar as chaves. Então, por essa facilidade, essa árvore foi muito, e no fim, hoje, os materiais alternativos são esses. Mas são muito interessantes também, são muito bons. Bom, enfim. Agora falar um pouquinho de instrumento. Instrumentos de madeira, feito de ébano, no caso meu. E o clarinete tem uma coisa muito interessante, gente. Muito interessante mesmo. Ele é um instrumento muito versátil. Ele é muito versátil. Até parece que sou apaixonado pelo clarinete, ele é muito enjoado, toda hora tem que ficar regulando ele. Quando tá frio, então é um horror, né? Ele esfria e como ele é um tubo fechado, e aqui é bem fechado, se o ar estiver frio, é como se estivesse empurrando tinha uma rolha, que é muito engraçado, mas é você só tocando ele para você mesmo perceber, né? Mas enfim, o clarinete, voltando para o assunto. O clarinete é um instrumento muito versátil, né? Ele é relativamente novo, né? Se comparado, por exemplo, uma flauta. A flauta, eu acho que é um dos instrumentos de sopros mais velhos. A flauta também faz parte da família de instrumentos de sopros. Pra você ter uma ideia, como o clarinete é recente, foi encontrada uma flauta numa caverna que tinha 35 mil anos de idade. 35, é considerada a flauta mais velha encontrada. Ela é feita de osso rudimentar, esquece tudo que você imagina sobre afinação. Era tudo diferente. Como também no começo do clarinete. O clarinete é recente. O clarinete é de 1690. Depois eu explico mais sobre isso. Mas vamos falar um pouco do timbre e do registro do clarinete. O clarinete pode ser dividido em 4 partes, o registro dele, que é muito legal. Tem a parte mais grave, que é uma das mais interessantes que eu acho do clarinete. A parte média, né? Como o nome fala, tem um som mediano, não é tão agudo nem tão grave. Tem a parte aguda, que já é um pouquinho mais brilhante, depois eu explico. Brilhante. Depois tem o super agudo, que, na minha opinião, ela é interessante por curiosidade, porque ela é insuportável. Eu vou tentar tocar aqui, está um pouco frio isso também. No caso do registro grave, perdão, ele faz parte de um registro chamado registro Chalumeau.
Depois eu explico mais sobre o chalumeau, porque o chalumeau, na verdade, foi o instrumento da onde veio o clarinete, né? Depois eu explico do que o cara fez, tal, é coisa rápida. Mas primeiro eu vou mostrar a parte grave do clarinete, o registro chalumeau. É muito bonito, é um som escuro, é um som bonito. Eu até me lembro, quando eu estava começando a estudar clarinete na escola de música, em outro lugar, escola de música, tinha um professor que me chamava de O Sinistro, porque eu gostava muito de tocar nessa região. Essa região tem um som muito escuro e sinistro, né? Ele até está dando aula ainda, mas não aqui. Ele me chamava de sinistro por causa disso. E essa particularidade desse registro é muito bonito esse registro. Aí temos o registro médio. Ele é mais suave ainda, continua suave, mas ele já começa a mudar de timbre. Você viu como é que muda de timbre? Já começa a ficar um pouco mais brilhante. Olha como é interessante o clarinete. Agora a gente vai para o agudo. O agudo vai ser assim, ó. Ele vai ficar um pouco mais estridente. Você viu? Ele ficou mais metálico, mais brilhante. Tem uma explicação para isso, tanto é que o nome vem por causa dessa característica, mas depois eu explico. Agora, se sair aqui agora, eu vou mostrar o super agudo. Ele não é muito agradável, não. Esse é o super agudo. Não tem muita utilidade, né? Mas é para você ver como, além de ter uma variedade de timbre, o clarinete tem uma boa extensão pelo seu tamanho. Pelo tamanho que ele tem uma extensão bem interessante, tá? Mas vamos voltar. Agora que a gente já conhece um pouco do timbre do instrumento, vamos falar da história. Lembra que eu falei da flauta? A flauta é absurdamente velha, 35 mil anos. Agora o clarinete, que nem eu falei, é descendente de um instrumento chamado chalumeau. O chalumeau, ele lembra muito aquele registro grave do clarinete, entendeu? E ele, na verdade, ele surgiu em 1690. Eu vou até ver na minha cola aqui, porque eu também não sou um computador, né? John Christoph Denner, né? O que ele fez? Ele pegou o chalumeau, né? O chalumeau era um instrumento um pouco maior, assim, muito parecido com... É difícil explicar. Seria um sax tenor, para quem sabe que é um sax tenor. Só que ele é outra coisa, outra ideia, outra pegada. Pensa que isso foi em 1700. É um instrumento da Idade Média. Então, sobre isso a gente fala. Quem quiser vai falar comigo, quem quiser ter aula comigo vai falar comigo sobre isso. Agora tem que ser bem rápido. Então, ele pegou esse chalumeau, ele quis explorar um pouquinho sobre esse chalumeau. O que ele fez? Ele acrescentou duas chaves. Na hora que ele colocou essas duas chaves, experimentando aumentar a extensão do instrumento, ele conseguiu as notas mais agudas. E quando começou a sair esse som agudo lembrava muito o som de um instrumento chamado clarino. Clarino é um instrumento de metal, tá, sabe? E é um instrumento bem agudo e brilhante. Então, a partir do momento que ele parecia ter características desse instrumento, eles começaram a dar um nome de clarinete para o chalumeau. A partir daí começaram a evoluir e tal, mas isso foi devagar, não é de uma hora para outra assim, eu vou fazer isso. É com o tempo, enfim, foi evoluindo. O clarinete, na verdade, ele começou a ser usado, mas muito pouco, né? O classicismo até começou a usar o clarinete na época do clássico. Porque sobre isso depois eu explico também, porque a história da música, a história de qualquer coisa é dividida em épocas, né? E o clarinete, para vocês verem, ele não é tão velho assim. Para nós ele pode ser até velho, mas comparado aos instrumentos ele é novo. Então é na época do classicismo, que era 1700 1690, foi a época que ele surgiu. Quando ele começou o classicismo, ele já existia, ele era rudimentar, gente. Essa braçadeira que segura, por exemplo, a palheta aqui, era uma corda, esse monte de chave não tinha nem a metade da quantidade de chave, né? Era bem rudimentar, parecia mais uma flauta com algumas chaves o clarinete. Mas, enfim, ele começou a ser usado no classicismo quando começou sendo usado na orquestra, mas muito pouco, né? Mas um cara que usou bastante, que fez até uma obra muito bonita, foi o Mozart, o Wolfgang Amadeus Mozart. Ele fez o primeiro concerto, um dos concertos clarinetes mais bonitos feitos, né? Até hoje, todo mundo toca esse concerto, é muito lindo. Eu já estudei ele, mas eu desisti porque não tinha orquestra para eu tocar na época. Mas, gente, ouçam, porque é muito bonita essa obra. Só que, mesmo assim, não era tanto usado. O Mozart gostava desse instrumento, mas, na verdade, na época do classicismo, ele não usava. Mas, no romantismo, quando começou o romantismo, eles começaram a dar mais importância para o clarinete, principalmente porque, com o tempo, sempre funciona assim.
o instrumento vai evoluindo, vai aumentando o número de adeptos ao instrumento, vai aumentando o número de pessoas que tocam bem o instrumento. O instrumento vai evoluindo, o instrumentista vai evoluindo, e é necessário que você comece a utilizar recursos novos para você tirar o máximo desse instrumento. Foi o que aconteceu, né? A partir daí, quando começou a ser, a partir de 1800, que foi mais ou menos a época que começou o romantismo, e o clarinete foi introduzido de uma maneira mais forte na orquestra, começou a desenvolver sistemas como o sistema Boeing. Esse sistema Boeing, na verdade, existia na flauta. Esse sistema Boeing, na verdade, gente, é todo esse aparato de chaves, né, desses mecanismos complexos, de uma chave apertando aqui para fechar ali. É um sistema, esse chama sistema. Né, parece uma refinaria. Esse é um sistema de chaveamento que possibilita você tirar o máximo de recursos do instrumento. Mas, na verdade, esse sistema Boeing ele foi vindo da flauta. A flauta já era, como é a mais velha, obviamente a flauta era mais desenvolvida. Então, certas coisas passaram para o clarinete, certo? E esse sistema Boeing, na verdade, esse clarinete usa esse sistema. Hoje, existem vários outros tipos de sistemas que eu não vou falar aqui agora. Mas o mais comum e o mais usado é esse aqui. Nesse caso, esse clarinete tem 17 chaves. Tá? Esse é um dos instrumentos mais comuns. Mas, se você pensar bem, lembra que eu falei da família dos instrumentos? Tinha cordas, depois tinha percussão, madeiras, depois na madeira subdivide em metais, sopros divide em metais e madeiras, na madeiras tem o clarinete, mas tem vários outros tipos de instrumentos. O clarinete também, por incrível que pareça, ele tem sua família. Essa família, ela é enorme. São nada mais, nada menos do que 10 instrumentos diferentes, cara. Para você ver, se a gente começar a pensar bem, imagina a quantidade de instrumentos que existe no mundo. E o clarinete, na verdade, ele é uma família até que grande, mas eu queria falar só de desses 10 instrumentos variados do clarinete, só queria falar de 3. Que seria a requinta. Requinta, na verdade, é um clarinetinho pequenininho. Ele é o sistema igual. Só que como ele é pequeno, na verdade, física é física. Se ele é pequeno, ele soa mais agudo. Ele é menorzinho. Imagina esse clarinete um pouco menor. Só que ele é bem mais ardido, ele é bem mais claro, né? Ele é muito usado em banda marcial justamente por causa disso. E também quis destacar esse aqui, que esse é o meu. Esse aqui é uma afinação em si bemol, né? O pessoal chama ele de clarinete soprano. É o mais comum, é o mais usado de todos. É disparado o mais usado de todos. É o que eu também uso. E, finalmente, tem um bem mais grave. Ele parece um saxofone, mas ele veio antes do saxofone, tá? Lembrando que o saxofone veio depois do clarinete ainda. Então, ele parece muito saxofone, só que ele é feito de madeira e ele é meio maiorzão, que seria o clarone. O clarone também se ouve muito, principalmente em desenho animado e em filme. Seria legal um dia vocês pegarem na internet, procurar. Se precisar de ajuda, eu também posso dar uma mão. Fala comigo que eu mostro para vocês. Enfim, gente, para você ter uma ideia o quanto que o clarinete tem. Esses 3 é o suficiente para a gente entender que existe uma variedade de instrumentos. Para terminar, eu gostaria de falar também que o clarinete não é só um instrumento de música erudita. Se vocês prestarem atenção, se você gosta, na verdade, de MPB, se você gosta de choro ou coisa do tipo, jazz. Já ouviram falar do Benny Goodman? Benny Goodman foi um dos maiores clarinetistas de jazz que existe. Procura Benny Goodman e ouçam. Excelente clarinetista, existem vários ótimos clarinetistas, mas Benny Goodman foi um dos exponenciais no jazz. Aqui no Brasil nem se fala, tem excelentes clarinetistas. Particularmente eu gosto, principalmente como compositores, o Severino Araújo e o Abel Ferreira. O Abel Ferreira fez um choro muito bonito, que chama Chorando Baixinho, que ele pega, eu não vou ter tempo de mostrar aqui para vocês agora, mas fica a dica. Peguem esse choro do Abel Ferreira, Chorando Baixinho. Ele é a cara do clarinete. Gente, eu acho que é o máximo que eu posso falar. Acho que eu até falei demais. Falei correndo, se eu atropelei, eu peço desculpa, mas precisou, gostou do clarinete, se interessou, vem falar comigo. Aqui é o Eduardo Marim Bueno, da Escola de Música. Obrigado pela atenção e valeu.